Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a falta de luz em São Paulo, né? Há 2 dias atrás teve um grande temporal lá em São Paulo, no final do dia 11, e muita chuva, muita coisa, e caiu muita árvore, e acabou que mais uma vez nós tivemos um efeito que não é novo em São Paulo, isso já aconteceu algumas vezes no passado, de muitas árvores caírem em cima de fiação e várias áreas da cidade ficarem sem luz, né? E agora o pessoal botou a culpa na Enel, e de certa forma a Enel tem responsabilidade com isso, com certeza, mas eu não seria tão rápido assim, né? Eu acho que a prefeitura tem mais culpa do que a Enel nessa história, eu vou explicar por quê. Olha só, eu ainda acho que votar no Nunes é a melhor escolha, por quê? Porque, porra, Boulos não dá, né? Mas a verdade é que não, a culpa nesse caso é mais do Nunes do que da Enel. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter é Bonitinho com a Barbinha, toda hora acho mais um canal do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu tenho uma quizumba com a Light aqui no Rio de Janeiro. Eu também acho a Light uma merda. Pelo visto, a Enel é o mesmo naipe, né? Embora seja uma empresa privada, é uma empresa monopolista, é uma empresa com concessão estatal, então presta um serviço de bosta para os clientes finais no final das contas. Não vejo a hora da grande solução que vai ser o mercado livre de energia elétrica em algum momento. Então prometiam para a gente para 2028, vamos ver se vai dar, né? Se vai chegar lá e a gente vai poder escolher de qual empresa que a gente vai comprar energia elétrica. Eu já falei que no dia que tiver disponível isso para mim, eu vou comprar, nem que eu pague 10 vezes mais caro, só para não ser a Light, a empresa que eu compro energia aqui no Rio de Janeiro, só para me livrar desse encosto na minha vida. Então, a Enel, pelo visto, é mais ou menos no mesmo padrão de ruindade lá em São Paulo e coisa e tal. E, além disso, eu quero lembrar a vocês que eu sempre defendi o voto no Nunes, acho que o Nunes é um cara competente. Ok, ele não é de direita, né? Ele é centro-esquerda, aí na melhor das hipóteses, né? Se não de esquerda totalmente, mas ele é um cara competente e tem um acordo lá com o Valdemar da Costa Neto e com o Bolsonaro, que é isso que eu fio o meu voto no Nunes desde o primeiro turno. Continuo apoiando o Nunes agora. Mas eu falo, a culpa é do Nunes nesse caso também. Existe culpa da Enel e culpa do Nunes. Por quê? Porque se você olhar em todas as fotos da tragédia, por que caiu a luz? O que ocasionou? Foi falta de manutenção dos fios? Não. A maior parte é porque a prefeitura tem um monte de regra contra a poda de árvore, entrou esse pessoal ambientalista, não que não pode podar árvore, que para podar árvore tem que tirar 300 licenças, 400 guia e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí, quando tem uma tempestade, caem as árvores em cima dos fios e fica todo mundo sem luz. Essa é a raiz do problema em São Paulo, até onde eu consigo entender isso daqui. Existe culpa da ANEEL aqui? Certamente existe. Tinha que ter mais gente para fazer a manutenção, tinha que ter mais gente para equipes de emergência, para resolver o problema e coisa e tal. Mas é inegável que também tem culpa da prefeitura nisso daí, né? O pessoal está falando que não, que a culpa é da ANEEL, e como a ANEEL é uma concessão do governo federal, então a culpa é do Lula, no final das contas. E eu concordo, a culpa é do Lula também. A culpa é sempre de um monte de gente, não tem esse negócio de culpa de um lado só não, mas tenho que admitir que nesse caso, como a poda de árvores continua sendo atrasada, demorada, dificultada em São Paulo, você acaba tendo esses problemas. Eu lamento muito o pessoal que gosta de árvore. Eu gosto de árvore, acho bacana a árvore. Fico triste quando cortam árvores aqui perto. Mas a verdade é que aqui acontece também. Volta e meia tem tempestade aqui no Largo do Machado e cai árvores enormes aí, e destrói carro, destrói fio. Bom, não destrói muito fio de energia elétrica, porque aqui no Rio de Janeiro, na área onde eu moro aqui, a maior parte das distribuições são debaixo da terra, né? O pessoal já colocou tudo fio subterrâneo. Aliás, estranho São Paulo não ter isso, né? São Paulo eu achei que estava mais avançado que o Rio de Janeiro nesse aspecto de usar fiação subterrânea, mas enfim, de qualquer forma, esse problema você tem aqui no Rio também, né? Árvore, ninguém quer cortar árvore, todo mundo fica com pena de cortar árvore, mas tem que cortar, gente. Quando a árvore está podre por dentro, como é o caso dessa daqui, ó, uma árvore saudável não cai em chuva, ou é muito difícil cair numa chuva. Mas acontece muito de você ter árvores que já estão podres por dentro, que já estão com doença, que já estão com problema. E aí, infelizmente não tem jeito, tem que cortar a árvore e plantar outra nova, né? A vida é assim, ninguém está ficando para semente, não, nem nós, nem as árvores. Todo mundo vai ter que ser reposto por um filho, ou um neto, ou alguma coisa aí no futuro. Então,
E esse é um problema. E esse aspecto das árvores é culpa da prefeitura, sim. Sim, o senhor Nunes tem culpa nessa história, sim. Não vou passar pano para ele, não. Tá aqui. Ainda tem gente sem luz, segundo estão dizendo, 760 mil pessoas ainda estão sem energia neste momento aqui, ó. Esse vídeo segundo diz a CNN, né, foi publicado agora dia 13 de outubro, né, no momento que eu estou gravando aqui, então ainda tem muita gente sem luz lá em São Paulo, muito triste isso. Aqui, ó, São Paulo, em determinado momento, São Paulo teve mais gente sem luz do que a Flórida. Tu lembra que a gente fez um monte de vídeo falando do super furacão Milton, que chegou lá destruindo a coisa toda, coisa e tal. Pois é, né? Era só ter equipe de... Você sabia como é que eles fizeram isso? Aliás, o próprio Trump, ele abriu a mansão dele lá na Flórida para as equipes de emergência se prepararem. Por quê? Como o pessoal sabia que ia passar o furacão, botaram um monte de coisa, um monte de gente, né, de equipe de emergência, de prontidão. Acabou de passar o furacão, as equipes saem e já começam a consertar as coisas que estão quebradas, as linhas que estão quebradas. É como devia funcionar a ANEEL também. A ANEEL devia ter algum esquema desse. Então, de novo, não estou tirando a culpa da ANEEL, não. A ANEEL tem culpa. Felizmente é uma empresa privada, então quem teve prejuízo, quem ficou sem luz, mete processo, cobra indenização. Seria assim numa sociedade libertária também. Você tomou prejuízo, você tem um contrato de fornecimento de energia, a empresa não cumpriu esse contrato de fornecimento, você tem direito à indenização, a empresa tem que te pagar o prejuízo que você incorreu, né? E é por isso que é bom ser empresa privada, porque se fosse estatal seria pior ainda. É o que eu falo para vocês, a Light aqui no Rio reclama o tempo todo, mas eu não quero estatização não, eu quero privatização de outra forma, eu quero livre mercado, eu quero poder comprar energia de quem eu quiser, sem precisar ficar forçosamente comprando da Light no final das contas, né? Enfim, parece que essa é a situação lá em São Paulo também com a Enel, que também aparentemente é uma bosta, né? Só para lembrar vocês, a Enel, embora seja uma empresa privada aqui no Brasil, ela é uma estatal na origem lá na Itália, né? Ela é do governo italiano. Então, isso é uma coisa que confunde muita gente, para entender assim, para dar a entender assim, não, que a Enel então é uma estatal que chegou aqui. Eu já falei para vocês que isso não tem lógica nenhuma. Embora seja uma empresa estatal lá na Itália, aqui ela não tem privilégio nenhum, ela não tem amigo no governo, ela não tem favor do governo, ela não tem empregado público, então aqui ela é uma empresa privada, não faz diferença nenhuma esse negócio da empresa ser uma estatal em outro país, aqui é uma empresa privada. Agora, isso não quer dizer que seja uma boa empresa. Tem empresas que são boas, tem empresas que são ruins. A beleza do livre mercado é exatamente isso. A empresa que for ruim, que não conseguir resolver os problemas, não conseguir atender os clientes com qualidade, ela vai acabar indo à falência no final das contas, né? Então essa é a situação aqui em São Paulo. Aqui, ó. Estão colocando aqui que morreram 4 pessoas num temporal devastador em São Paulo. Esse vídeo é do dia 12, ou seja, o temporal foi na noite do dia 11. Realmente um temporal enorme em São Paulo, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente tem esses temporais mesmo, não temos furacões, não temos tornados e coisa e tal, mas tem temporal aqui que são tem temporais que são bem críticos mesmo. Eu já peguei vários aqui no Rio de Janeiro também, lá em São Paulo também, já peguei temporais aí em São Paulo também que são críticos. Enfim, a questão toda é essa, né? Aí começou, é lógico, essa discussão toda, o pessoal dizendo que São Paulo tem falta de luz, o Nunes culpa a Enel e culpa o governo Lula. Por quê? Porque a concessão da Enel não é uma concessão municipal, é uma concessão federal. Nesse ponto, o Nunes tem razão. Se o problema fosse exclusivamente da Enel, a culpa seria do Lula e do Ministério das Minas e Energia, lá do governo federal. Só que, de novo, eu estou falando aqui, não, o Nunes tem razão até certo ponto. Em parte, a culpa é da Enel. A Enel deveria ter mais equipes de emergência e coisa e tal. Mas em parte é da prefeitura também por questão de poda de árvore. O ministro do Lula fala que ele está criticando a ANEEL bolsonarista. Então a culpa não é do governo, é porque a ANEEL, que é a órgão regulador de energia elétrica, como é um órgão independente, né, os diretores foram colocados pelo Bolsonaro, eles têm mandato, só podem ser trocados no final do mandato. Então estão culpando, ou seja, no final das contas, onde é que nós chegamos? A culpa é de Bolsonaro. Eu vou ter que chegar na culpa do Bolsonaro, né? Não tem jeito, chegar na culpa que é do Bolsonaro, né? É muito engraçado essa. De novo, ok, o Nunes pisou na bola nisso daí, tinha que melhorar isso daí, mas
pô, votar no Boulos não dá, né? Então não tem chance isso daí, acho uma besteira no final das contas aqui, ó. É lógico que a falta de energia virou arma de campanha entre Boulos e Nunes, um acusando o outro e coisa e tal. O Nunes falando que a culpa é do governo federal, que apoia o Boulos falando que a culpa é da prefeitura, que apoia que o Nunes é o prefeito. E, de novo, eu concordo com os dois, ambos têm culpa, tanto o governo federal por conta de ser a concessão da ANEEL, quanto a prefeitura de São Paulo, os dois têm culpa nesse negócio. E no final das contas é o que eu falo, é por isso que privatizar é bom. Tem que privatizar mesmo. Por quê? Porque privatizar dá para tirar, tá dizendo que vão caçar a concessão da... Aqui, ó. Tarcísio Nunes e Ministério do Lula pressionam a agência reguladora para pôr fim ao contrato da Enel, para tirar a Enel aqui do Brasil e botar outra empresa e não sei o que lá e coisa e tal. Isso você pode fazer com empresas privadas, com empresas estatais não dá para fazer, é complicado pra caramba. Processar empresa estatal é complicado, é chato pra cacete. Então é o que eu falo para vocês. Ok, acho que a Enel tem culpa nessa história, o Nunes tem culpa nessa história também, mas no final das contas a privatização é a melhor solução sempre e o Nunes continua sendo o melhor candidato lá em São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.